5 minutos, a grande pergunta que vem norteando o nosso grupo já há alguns anos é por que a gente se movimenta como a gente se movimenta? Por que a gente escolhe uma velocidade em detrimento de outra? E por que você otimiza estereotipa alguns movimentos como pentear cabelo, como caminhar, etc, etc. Essa é a pergunta central. Aí, na sua frente, Adriana, escreve com a menor letra possível a letra A 3 vezes, assim, entendeu? A no ar, entendeu? Letra A. Ah, peraí, calma, escreve ainda não. Quando eu disser já, peraí, calma. Quando eu disser já... Aqui. Pronto, quando eu disser já. 1, 2, 3 e... Quando você terminar, você fala já. Liga o microfone para você dizer. 1, 2, 3 e já! Terminei. 6 segundos, certo? Tá. Agora você vai fazer a mesma coisa a 3 vezes, só que grandão. Certo? Quando eu disser já. 1, 2, 3. Já! Acabei. 5,96. 6 minutos. Engraçado, você escreveu uma muito maior do que o outro, no mínimo umas 10 vezes maior, mas você levou mais ou menos o mesmo tempo, não é isso? Que coisa curiosa, né? E se você fizesse um A do tamanho do mundo, você levaria mais ou menos o mesmo tempo. E isso era conhecido na biomecânica como o princípio da isocronia. Eles imaginavam que o tempo era um recurso tão importante que você não poderia se dar o luxo de fazer as coisas mais devagar, mesmo fazendo caminhos maiores. Então você aumentou a sua velocidade para fazer um caminho maior no mesmo tempo, entendeu? Então se achava que a gente regulava a nossa velocidade para fazer. Diga. Eu estava pensando aqui, isso soa um pouco com a ideia mental que a gente tem do A, pelo menos na minha cabeça aqui. Porque quando ela escreveu A, você pensa em um A. Você não faz A. Você faz A. Uau! Caracoles, o A verbal? Foi o que eu vi, a ideia que veio pra mim agora aqui. Mesmo que seja maior, você não imagina um exato. Essa foi massa, essa eu gostei. De repente pode ter alguma associação com a questão motora, com a associação verbal. Isso é interessante, essa. Muito bom ponto. É muito interessante isso. De repente a gente associa isso. Mas até então, os princípios que a gente se achava eram chamados princípios da isocronia. De que se achava que a gente gastava o mesmo tempo. Só que ninguém tinha medido isso de fato, entendeu? Ninguém tinha medido isso. Como é que a gente realmente gasta? Se o tempo é o mesmo, se a gente faz os dois, ou se o tempo é um pouquinho menor, um pouquinho maior, como é que é isso? Então, se imaginava que coisas grandes, a gente aumentava a velocidade, deixar isso claro, para poder manter o tempo igual. Certo? Tá. Então, vamos recapitular aqui. Então, a gente estereotipa o movimento, a gente escolhe a velocidade, mas essa nossa velocidade de conforto nossa muda à medida que a gente faz coisas mais com trajetórias maiores ou trajetórias menores. E aí, Átila, e aí a questão, da questão da vocalização vai por terra abaixo, porque, por exemplo, se você tem algo, eu quero alcançar essa caneta, minha mão está aqui. Se eu vou alcançar essa caneta, eu escolho uma velocidade para alcançar essa caneta. Mas se minha caneta está mais distante, o que eu faço? Eu aumento a minha velocidade da mesma forma que a Adriana aumentou a velocidade quando ele fez um A maior. Meio que para manter o tempo igual. Entende? Quanto maior o deslocamento, maior a velocidade. Por que a gente faz isso? Por que a gente aumenta a velocidade quando o deslocamento é maior? E aí surge uma ideia que é um recurso, né? A gente evoluiu, nosso movimento evoluiu ao longo das décadas, dos milhares de anos aí, e um dos recursos finitos, não sei se vocês sabem, nosso tempo aqui na Terra é finito. A gente vai morrer um dia. Às vezes as pessoas não lembram disso, mas a gente vai morrer. Então, nosso tempo é um recurso finito. Então, a gente não pode fazer as coisas lentamente. Porque o ideal seria fazer lentamente, porque um outro recurso é a energia, ou a potência. Então, você tenta otimizar, eu chamo de princípio do Dorival Caymmi. Se você pode ficar na sua rede lá, tomando água de coco de boa, para que você vai levantar? Né, André, que eu estava falando com a Adriana? Se você pode ficar lá sentado no domingo assistindo Netflix, para que você vai sair? Vai ficar em casa, de boa. Então, você tende a minimizar esse gasto energético para ser otimização. Mas você tem outro recurso que é o tempo. Então, você tem... Não é bem energia o recurso, mas talvez esteja associado com potência, a gente não sabe direito. O que se tem evidências de que parece que é a suavidade. Você tenta fazer o movimento mais suave possível, porque fazer movimentos bruscos envolve uma potência muito grande, envolve risco de danificar a sua estrutura. Então, você tenta fazer o movimento mais suave possível, só que no mínimo de tempo possível. O equilíbrio entre essas duas coisas é o que define a sua velocidade de conforto. Diga.
É uma viagem meio louca aqui, mas será que você Vai lá. falou sobre tempo e energia? Será que isso tem a ver com aquela dependência entre o tempo e energia na relação da princípio de certeza? Não. Uau, de novo, pode ser uma viagem. Adoro essas viagens. Bom, é um caminho para se pensar filosoficamente. Mas eu desconfio que não, porque a escala macroscópica eu acho que são outras coisas que estão envolvidas, mas é um caminho para a gente pensar. Então, o que se sabe hoje é existe um equilíbrio entre dois recursos que a gente tem que negociar. Primeiro recurso, energia ou potência ou suavidade. Basicamente, os três têm uma relação que a gente ainda não sabe ao certo, mas hoje em dia a gente não sabe. E o outro é o tempo. Então você tenta fazer as coisas o mais rápido possível, mas se você fizer muito rápido, vai ser muito brusco. Então você tem que fazer o equilíbrio disso. O equilíbrio entre as duas coisas dá velocidade e conforto da gente. Ei, maravilha, resolvido metade do problema. Só que tem outro problema, que é por que a gente estereotipa os movimentos? Que aí entra um outro recurso na história, que é um recurso cognitivo. Nosso HD é finito também. Então, na hora que você vai aprender algo, você não pode aprender algo pentear o cabelo assim. Por quê? Porque quanto mais complexos os movimentos, quanto mais elementos de movimento você precise, você vai ocupar mais espaço no seu HD. Então você tem que simplificar ao máximo. Por que a gente penteia o cabelo, como o Jocilene falou, pega o cabelo aqui e faz assim? Porque esse é um formato que minimiza, que simplifica ao máximo o movimento. A gente tende a fazer movimentos o mais simples possível, porque tem um terceiro recurso que está aí. Então, essa é a nossa hipótese. Existem três princípios fundamentais, que é suavidade, tempo e simplicidade. Então, o que define qualquer movimento tem como base esses três princípios. E aí, esqueça cultura, esqueça ponto na árvore evolutiva. Se você pega desde um tardígrafo, passando pela galinha e chegando a nós, todos temos esses mesmos princípios envolvidos na hora que nós vamos executar os movimentos. Eu lembro quando a gente primeiro começou a avaliar isso, a primeira coisa que eu peguei foi uma galinha. Eu falei, não, uma galinha tem que ser diferente da gente, pelo amor de Deus. Eu fiquei tão decepcionado quando eu vi que a galinha era igualzinho a gente. Eu lembro, eu fiquei super decepcionado. Eu falei, rapaz, a gente se movimenta igual uma galinha, pelo amor de Deus. Mas é nada contra as galinhas são fofas. Mas é porque você olha para o movimento da galinha, você reconhece aquele movimento da galinha, né? Aquele movimento assim, cara, então, pior que está gravando, né? Meu Deus do céu. Então, mas não, esses princípios são os mesmos. Estão entendendo? Então, beleza, João. Mas como é que a gente sabe exatamente isso? Como é que a gente mede isso? Como é que a gente detecta isso? A gente detecta isso através desse processo de atomização que a gente estava falando anteriormente. A gente descobriu que o nosso cérebro, para simplificar, o que é que ele faz? Ele reduz movimentos em pedaços, como se fossem pecinhas de Lego. E as nossas evidências que a gente tem até o momento é que essas pecinhas de Lego ficam na nossa espinha. Nosso, como é que eu chamo isso aqui, gente? Eu esqueci. Espinha não. Então, o sistema nervoso central e a coluna não, não é coluna não. É coluna. A medula, né? A medula, medula. exatamente. Então é como se o piano, as teclas do piano estivessem na medula e o pianista, o controle, sempre estivesse aqui. A gente tem algumas evidências porque a gente fez alguns experimentos com reflexo e vimos que as notas do piano, os elementos do movimento, eram os mesmos de quando você planeja o movimento. Ou seja, quando você faz um alcance desse aqui, o que acontece? A sua velocidade aumenta até o meio do movimento e depois você reduz a velocidade para você não esbarrar com a mão lá. Então você tem a sua velocidade aumenta, depois ela diminui. Então você faz isso. No final, sua velocidade tem que estar pequena para que você não esbarre. Então você reduz a velocidade na metade e acelera no primeiro. Tônus, como assim tônus, Adriano? Não entendi. Isso tem a ver com o controle do tônus, né? Isso. Exatamente isso. Então você acelera e desacelera no alcance. Só que qualquer movimento que a gente faz, ele pode ser quebrado em pequenos movimentos de alcance. Esses movimentos de alcance nós chamamos de elementos do movimento. Então, esses alcances, essas notas desses alcances estão na nossa medula. E aí o pianista só vai lá e escolhe as notas que você quer. Você quer um elemento para a direita, mas somado com um elemento para cima. Então, o que é que você faz? Faz o movimento na diagonal. Ou você quer continuamente movimentos para cima e para a esquerda. Então, você faz o movimento de um círculo. Que são vários movimentos de alcance nessa brincadeira. É o movimento de alcance subindo e descendo, e o movimento de alcance esquerda para a direita. Quando você junta os dois fora de fase, o que você tem é o movimento de um círculo contínuo.
Então, o seu cérebro, ele é um construtor de movimentos com base em pecinhas de Lego que nós chamamos de elementos de movimento. Entendeu? Isso esse artigo que eu passei para vocês, ele testa essas hipóteses para movimentos de escrita da mão, para movimentos de alcance simples, tridimensional. Só que a gente já aplicou isso para movimentos membros inferiores, para equilíbrio, para até eu fiz um recentemente de pálpebra, movimento de pálpebras. Todo movimento que a gente conseguiu avaliar, todos caem dentro desse mesmo estrutura. E a gente vai olhar para os bichinhos, a mesma coisa. Desde o tardígrafo até nós, temos exatamente esse mesmo padrão de movimento. Isso é o que a gente chama de elementos de movimento. Então, quando Jocilene vai pentear o cabelo lá dela, ela escolheu a velocidade que otimizava o tempo, o mais rápido possível, a suavidade, o mais suave possível, e o mínimo número de elementos de movimento. Então, no processo de aprendizagem, que é esse um outro artigo que a gente tem, quando você vai aprender a controlar o motor, que a gente põe a pessoa para ela aprender a controlar algo, ele começa com muitos elementos de movimento, e à medida que o tempo vai se passando, ele vai reduzindo essa quantidade de elementos de movimentos até simplificar ao mínimo possível. Então, o processo de aprendizagem motora, de controle motor, envolve você ter esses dois mecanismos aí. Entenderam? A Jocilene tá assim, a Adriana tá mais ou menos assim. Dúvidas? Eles entenderam, mas não estão acreditando ainda, estão desconfiados. Tô acreditando. Não, eu entendi, né? Mas eu fico sempre com aquela coisa. Isso é o que a gente vai. Você fala de estereotipia de movimento, isso é o que a gente vai chamar de automatização do movimento, ou seja, quando eu chego nesse modelo ideal de simplicidade, suavidade e tempo, eu automatizei. Automatizou ele. Porque eu gasto menos energia, enfim. Uso Agora, o mais rápido possível e é simples o suficiente para guardar. Agora, eu fico sempre, assim, você vai falando, né, porque isso tudo é movimento funcional, né? E na dança não tem, e, assim, né? Você que pensa, menina. Aí Não, tá eu acredito, não, e sim, mas assim, por exemplo, isso é um conceito básico, né, da chamada dança moderna, né? Quando chega o século XX, que Laban vai dizer que dançar não é acompanhar a música, e dançar é manipular movimento, a diferença básica que ele vai fazer entre o dançar e os gestos cotidianos é justamente a questão da funcionalidade. Exato. Tanto é que em dança a gente pede para fazer, né? A gente vai fazer lento, a gente vai fazer... Enfim, né? Tem essas coisas. Embora as técnicas de dança... Aí é onde entra a ideia de técnica, né? Me parece. As técnicas de dança vão tentar justamente encontrar esse elemento. Dentro da estética, as técnicas de dança vão tentar encontrar essa relação, suavidade, tempo e simplicidade. Dentro de uma estética, né? Dentro de uma estética, de uma política, as técnicas vão se desenvolver, talvez nesse caminho aí que você está dizendo, entendeu? A gente aí vai para a segunda parte do que eu queria falar para vocês. A segunda parte é a seguinte: uma das coisas que deixou a gente assustadíssimo foi a gente pensava que não, vamos pegar um movimento controle. Qual é o movimento controle que a gente imagina que não deve estar associado com nenhum processo de aprendizado e tal? E era movimento aleatório, era tentar movimentar aleatoriamente a mão no espaço. A gente chegava para o sujeito e falava, movimenta aleatoriamente a mão no espaço. Eu sei que isso não é dança, mas era algo que supostamente não era funcional. E a gente, para nossa surpresa, assustadoramente, o movimento era exatamente igual ao outro. O que você fazia, na verdade, era que na hora você escolhe um ponto no espaço e faz um alcance até lá. O ponto que você escolhe é aleatório. Mas, então é como se você estivesse fazendo um movimento aleatório, se você estivesse escolhendo os pontos aleatórios e foco externo, exatamente isso. E fazendo alcances até esses pontos externos. Então, mesmo um movimento que parece uma coisa super contínua, quando você quebra eles em X e Y, o que você vai ter no fundo, são múltiplos alcances, só que para pontos aleatórios do espaço. A gente pensou, uau! Então, ainda assim, é um movimento quebrado. Um movimento que você pode quebrar. E o interessante é que quando você quebra, os elementos ficam todos bonitinhos lá. Você vê as pecinhas de Lego todas iguaizinhas. As pecinhas de Lego bonitinhas lá. Ó, subindo velocidade, aumentando velocidade, diminuindo. Então, o movimento, de fato, é composto por esses elementos. Ok, beleza. Se lembra daquela ideia de que se o objeto funcional está mais próximo, você vai uma velocidade. Se ele está mais longe, você aumenta a sua velocidade para reduzir o tempo? A questão do ar que você fez, etc, etc.
Como é que isso funciona? Então, fizemos o que a gente chama de um scale. Primeiro pegamos uma régua grande e pedimos para a pessoa, a gente dizia um número, pedia número 10, depois número 3, depois número 4. Então, você tinha alcances de tamanhos diferentes. E a gente ia medindo a velocidade de cada um desses alcances. Para nossa surpresa, o que a gente percebeu é que existia uma relação. E não era uma relação linear. Ou seja, quanto maior o deslocamento, maior a velocidade, proporcionalmente não. Tinha um scaling meio de potência, que a gente chama. É como se, para deslocamentos muito grandes, você não aumenta a velocidade proporcionalmente ao deslocamento. É como se o tempo não fosse tão importante assim. Você reduz um pouquinho a velocidade. A gente não sabe exatamente por quê, mas a lei sempre é uma lei de potência, que é uma coisa curiosa que acontece em outros sistemas complexos na natureza. Então, o nosso cérebro, ele escalona os movimentos, as amplitudes dos movimentos, de uma forma de uma lei de potência muito parecida com o que acontece com vários outros fenômenos da natureza, como nuvem, chuva, etc, etc. Parece ser uma forma otimizada de você lidar com essa questão de tempo e energia, sei lá. E aí vem a parte interessante, Adriano, que é onde eu queria chegar. Tem uma aluna que está fazendo mestrado em psicologia, uma física maluca que está fazendo mestrado em psicologia, que ela começou a estudar esses movimentos de pessoas que eram artistas, que expressavam o movimento, funcionais, ainda funcionais, mas com diferentes emoções. Certo? E aí ela percebeu que era o mesmo ator fazendo a mesma função com diferentes emoções. Por exemplo, bater na porta com tranquilidade, bater na porta com raiva, pá, pá, pá. Então, ela percebeu que esse scaling, essa forma com que você aumenta a velocidade à medida que você aumenta coisa, era diferente dependendo da emoção que você expressava. Então, o nosso corpo, ele tem essa capacidade de se expressar, a gente usa o nosso corpo para se expressar emoções, fazendo essa alteração nesse mecanismo de otimização. Então, você expressa suas emoções, não é simplesmente aumentando a velocidade de tudo. Por exemplo, bater na porta com mais raiva, não é simplesmente aumentar a velocidade de tudo que você faz. Não. Você aumenta a velocidade de uma forma escalonada, diferente do que você faria se você estivesse fazendo com tranquilidade. E ela conseguia detectar as emoções só olhando para esse scaling do movimento. Então, imagino que na dança, nas diferentes formas de dança, você consiga lidar também com isso, você consiga trabalhar, usar isso como uma ferramenta na hora de expressar emoções ou ideias ou o que seja. Você pode fazer movimentos mais rápidos e depois fazer movimentos mais suaves. Então, essa mudança não é uma simples mudança de velocidade, isso é que é importante. Você muda o padrão de escalonamento dos elementos de movimento. E é isso. Esse conceito que eu acho que é mais difícil de entender, Garcia. O que seria o scaling, o escalonamento? Na minha concepção, é o quanto você balanceia. É um balanço entre o quanto você quer otimizar em termos de velocidade, quanto você quer gastar menos tempo fazendo movimento e o quanto você quer que aquele movimento seja suave. Ou seja, o quanto você quer levar em consideração a precisão daquele movimento. Nega se eu estiver errado. Não, é exatamente isso. Ou seja, a gente podia chamar isso de estratégia de otimização motora. Você escolhe uma estratégia de como otimizar o movimento. Então, você otimiza ele mais ou menos, ou seja, você escolhe fazer as coisas com menos tempo para escalas grandes ou não. Depende de como você vai otimizar. Por exemplo, a gente sempre brincava isso. Uma coisa é você estar caminhando na rua feliz e contente. Outra coisa é você estar correndo na rua, um ladrão atrás de você, um leão atrás de você. A sua estratégia motora, você pode se dar o luxo de gastar mais energia, de usar mais potência corporal, de ser menos suave, quando você está fugindo do leão ou do ladrão. Mas quando você está caminhando relativamente, não. Você vai tentar fazer as coisas mais otimizadas possível. E a gente encontrou existe um expoente meio que padrão, quando você está fazendo na sua velocidade de conforto, o expoente padrão é de 2/3. Isso que é 0,66. Diga, Adriana. Mas, assim, esse padrão de escalonamento, ele vai variar. Ou seja, o que varia é a minha velocidade, minha suavidade, sei lá o quê, mas o padrão de escalonamento não varia. Essa é a questão, por exemplo, quando você tem diferentes emoções ou quando você está em situações diferentes, essa lei de potência de 2/3, por exemplo, não vai variar. Não varia, é isso que eu ia falar. Obrigado, boa pergunta. Ele continua sendo uma lei de potência. Sempre é uma lei de potência. Só que em vez de ser 2/3, que é 0,66, ele é 0,7 ou 0,8, por exemplo, quando você está com raiva. Agora, quando você está deprimido, ele é 0,5, 0,2. Mas ele continua sendo uma lei de potência. Como pensa assim, isso aqui é o scaling, né? Aqui o eixo X você tem o tamanho do movimento, a amplitude do movimento, e no eixo Y você tem a velocidade que ele executa.
Então, quando você abaixa essa inclinação, significa o quê? Que movimentos longos, amplos, têm menor velocidade. Isso é um movimento suave, um movimento tranquilo. Quando você aumenta essa inclinação, você está dizendo que você está aumentando a velocidade dos elementos maiores. Mas o que basicamente é, o que se esperava, o que se imaginava na biomecânica era que você pegava todos os movimentos e aumentava a velocidade de todo mundo. Mesmo os pequenos e os grandes, você aumentava a velocidade proporcionalmente. Não, a gente não faz isso. A gente mantém as coisas de pouca amplitude com baixa velocidade ainda. A gente só aumenta essa relação entre amplitudes pequenas e amplitudes maiores, aumentando ou diminuindo as velocidades delas. É muito doido isso, mas é uma forma com que o nosso corpo otimiza o movimento de diferentes tamanhos. Essa é mais ou menos a ideia. E esse que a gente chama de alfa. É o alfa que define essa estratégia de otimização motora. Diga, Átila. Você falou aí sobre como a emoção influencia no movimento, não é isso? Sim. Eu estava pensando, já li sobre isso. Existem técnicas de meditações budistas até, que faz, na verdade, o contrário. Usa o movimento para modificar a sua emoção. Exatamente. E aí, tipo, você falou do filme aí do monge andando lentamente, mas tem justamente uma meditação que é você se movimentar o mais lentamente possível e perceber cada detalhe desse movimento. E isso mudaria seu sentimento no momento, né? Sua emoção. Não, existe de fato essa linha lá de que e é mais ou menos isso que a gente observa, né, no dia a dia. Nessas relações humanas, isso é uma discussão da própria Marina que está fazendo esse mestrado. Ela fala isso, de que nosso corpo ele se comunica com o corpo, mas se comunica de formas muito mais sutis do que a gente imagina. Por exemplo, agora quando eu estou falando para vocês, movimentando minha mão assim suavemente, eu estou querendo mostrar para vocês uma tranquilidade, para que vocês entendam que o negócio é simples. Mas se eu estivesse brigando com vocês, eu estaria movimentando de uma forma mais bruta, estaria mudando minha estratégia motora. Então eu posso me comunicar através disso, e isso influencia as pessoas. Em todos os sentidos. Né? Muito louco isso, muito doido. Garcia, essa tal de lei de potência e escalonamento e não sei o quê, eu digo que eu vi de cabeça para baixo e eu não consigo entender esse negócio. Por exemplo, nessa situação, né, do que a Átila está falando também, as pecinhas do Lego. Eu mostro sim, vou mostrar agora. Estamos online aqui para mostrar. Por exemplo, nisso que a Átila está falando, o que eu estou entendendo é, a gente vai sempre operar com esses três elementos, né? Sim. Mas a ideia de que isso vai acontecer como lei de potência permanece. Sim, sempre. Como lei de potência sempre permanece. E essa é a ideia da otimização? O nosso cérebro, a estratégia de otimização básica é a lei de potência. Só que você tem um manejo, você maneja ele um pouquinho, você pode aumentar ou diminuir, mas a estratégia, aí você não consegue fugir disso. E eu te digo porque a gente já tentou alucinadamente fazer estratégias motoras, sei lá, movimentar como um robô, sei lá, como, para ver se a gente quebra isso, mas a gente não consegue. Uma coisa que está tão embutida na nossa cabeça que não rola, porque a gente evoluiu, a gente passou milhares. Gente, movimento tem milhares de anos, e foi sempre essencial para a vida. Desde a bactériazinha lá, desde as primeiras amebas, se ela não se movimentasse, as bichinhas morriam, coitado. Ai, Anne K, né? Não sei o que é Anne K. Anne também é outra orientadora. Garcia, mas ao mesmo tempo, não é também esse funcionamento de lei de potência que caracteriza a criticalidade, né? Isso. Então, me explica aí essa relação, mas pode mostrar o Lego antes e depois, como você quiser. Deixa eu mostrar o Lego antes aqui. Então, aqui, ó, João. Esse aqui é o movimento de alcance, né? Simples movimento de alcance. Aqui, a pecinha de Lego matematicamente é essa daqui e visualmente é essa daqui. Ó. Lembra que aqui é o deslocamento e aqui é a velocidade. Então, significa que você aumenta a velocidade, você vai aumentando a velocidade até chegar na metade do movimento. E aí, na outra metade do movimento, você diminui a velocidade. E aí, o primeiro que tinha observado isso foi esse cara em 1986, o Pearson, isso, já medindo, fazendo movimento de alcance, e a curvinha bate direitinho. Isso aqui foi a gente fazendo movimento no mockup, tá vendo? Múltiplos alcances. E aí, quando a gente pega isso para múltiplos alcances, a gente pode descer as curvinhas todas bonitinhas lá, ó, subindo, descendo, de cada alcance da pessoa. Mas isso é uma média, isso é uma curva de normalidade, né, Garcia? Parece normalidade, mas não é não. Parece aquela distribuição normal, mas não é. Isso aí é a pecinha de Lego, não é o scale, não. É a pecinha de Lego, tá? Aí, deixa eu falar essa parte de algoritmo genético, essa parte aqui é chata.
Aqui, ó, esse aqui foi o clássico movimento padrão que a gente percebia na mulher jogando o boliche. A gente percebia que tinha esse padrão. Ó, ela ampliava, depois... É como se fosse... Essas são as pecinhas de Lego, tá vendo? Essa aqui é uma peça grande de Lego. Essa aqui é uma peça igual à anterior, só com escala menor, invertida. Aqui é outra peça de Lego, outra peça de Lego. Então, um movimento complexo como esse, de levantar e jogar, na verdade, é uma composição de pecinhas de Lego. Ela compõe ela na sequência e você tem um movimento final. E aí são as pecinhas de Lego ali pintadas. Aí tem aqui, por exemplo, você fazendo um movimento circular, que é esse movimento mexendo a mão. Quando você faz esse movimento, essa primeira parte do movimento, que é daqui para cá, ele representa esse movimento aqui no eixo X, na horizontal. E na horizontal você tem esse outro movimento. A velocidade aumenta e diminui, depois ela diminui e aumenta. Se você fizer na vertical agora, você tem aqui ó, um elemento de movimento e outro elemento de movimento. Então você pode pegar movimentos super complexos, como esse daqui, ó, que é um movimento aleatório, no espaço tridimensional, aqui é a bolinha do Carlos mexendo lá, movimento aleatório, um movimento livre também, dizendo isso. E quando você quebra ele em pedacinhos, que você tem lá, os elementos dos movimentos todos lá. Você divide ele em x e y, e você vai ver que você tem múltiplos elementos. Toda vez que a velocidade chega no zero, você para, a mão para, volta. Então aquele é um elemento do movimento, depois outro elemento, depois outro elemento. O que você tem é esse padrãozinho aí. É um padrão de Hoff e tal, que a gente tem algumas variabilidades, isso aí, essa parte. Entendeu, João? Esse é o elementozinho que a gente fez, a questão do ar que a gente discutiu e tal. E aí o scaling, o que é o scaling? O scaling, mas aí eu vou desenhar melhor aqui. Imagina que você tem... Deixa eu voltar aqui para aquela figurinha, fica melhor. Essa daqui. Aqui você tem vários elementos. Aqui eles estão todos normalizados. A gente pegou e dividiu pela velocidade máxima todos, então eles estão entre 0 e 1 e 0 e 1. Mas se você não pegar esse 0 e 1, você pegar o valor da velocidade de cada elemento, e aí o que a gente faz é esse aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui para você ver. No eixo X, você tem o tamanho do elemento do movimento. E no eixo Y, você tem a velocidade média daquele elemento. Então você percebe que quando a gente pega elementos grandes, a gente aumenta a nossa velocidade. Quando a gente pega elementos pequenos, nossa velocidade é menor. Só que aqui é escala logarítmica, log. Então, você percebe... E essa linha preta aqui é 2/3, tá vendo? Então, você quando vai fazer esse desenho daqui, de diferentes tamanhos, os seus elementos seguem essa escala. Quando você vai fazer esse desenho daqui, dessas florzinhas fofas de diferentes tamanhos, eles também seguem a mesma escala. Aqui, por exemplo, azul é a flor maior, preto é a florzinha menor. Então, eles seguem esse padrão. Quando você vai fazer espirais, a mesma coisa. Mas espiral, ele meio que segue toda uma sequência aqui, mas está lá. Então, o nosso corpo ele tem esse padrão de otimização, que é sempre na lei de potência. Mas o que a gente percebeu recentemente é que esse 2/3 é só quando você está na sua velocidade de conforto, de boa. Mas quando você quer expressar algum sentimento, ou você tem raiva, ou você está com muita pressa, o que você pode fazer? Você pode pegar essa inclinação daqui e aumentar ela ou diminuir ela. Entendeu? Até mesmo quando você escreve lá, Boston, tal, Harvard, tal, isso aí que está lá no artigo. Entendeu, gente? Eu não estou ouvindo vocês, vocês estão entendendo? Estão de boa? Sim. Entendeu, João, o que é a pecinha de Lego? Sim. Obrigada. Tá. Isso parece que tá tudo resolvido, né? Mas não está não. Tem um monte de perguntas. Na verdade, apareceram muito mais perguntas depois que a gente percebeu isso. Por exemplo, uma das perguntas fundamentais da gente é como é que isso está associado com o cérebro? Como é que o cérebro escolhe isso? Por isso que esse trabalho do teste com vocês é importantíssimo, porque a gente vai estar medindo mockup junto com o EEG para ver se tem alguma diferença nesse processo. O processo de improvisação, o trabalho que a gente fez com o Ivani, a gente percebia que esse alfa sincronizava entre as pessoas que estavam interpretando, que estavam improvisando. Existia um processo de meio que você olhava o outro, quando você copiava, você meio que copiava a estratégia motora de otimização da outra pessoa. Existia esse processo de sincronização no mecanismo lá. Será que nessa proposta da Ana isso vai rolar também? E como é que isso está relacionado com a atividade cerebral? São perguntas que o Dash vai poder responder. Outras perguntas. Uma pessoa que... toda essa percepção de espaço que você tem de deslocamento e tal, está baseado em um sentido fundamental, que é a visão. Será que um cego tem o mesmo padrão de otimização que a gente, um cego de nascença? Porque se um cego de nascença tiver o mesmo mecanismo de otimização, significa que é algo genético, né? Algo que está lá dentro da gente. Então, acho que a gente imagina que não é algo aprendido, não é algo que a gente desenvolve. Contudo, você consegue, as pessoas que trabalham com pessoas com deficiência visuais, com cegos, você consegue detectar se ele é cego ou não só pelo movimento dele. Ele tem meio que um padrãozão de movimento, diferente do nosso padrão de movimento.
Eu fico pensando sempre, isso faz todo sentido, até contraria, digamos assim, né? Vai contrariar a Laba, mas isso faz todo sentido para a gente, quando a gente pensa, que eu estava falando daquilo das técnicas de dança, né? Sim. Me parece que as técnicas vão usar esses padrões, mas dentro de uma perspectiva ética, que a gente chama, né? Ética política e estética. E estética. Aí, né? Imagina só isso, uma coisa, Dra. Desculpe. O meu sonho, um outro sonho que eu tenho é, será que a gente conseguiria classificar essas diferentes com base nesses índices, entendeu? Será que uma dança caribenha é diferente de uma dança, sei lá, afro? Talvez, o que você diz, né? Essa curva de escalonamento é que vai subir e descer, né? Assim, esses dois terços, não é isso? Isso, pode ser maior ou menor. E tem outros índices também, de simplicidade, tem outros índices que a gente chama de simplicidade, o quantos elementos você precisa para executar uma função também. Tem outras questões que a gente pode abordar também, mas o scaling é importante pra caramba pra gente. Que isso tem a ver, João, com aquilo que o Daniel perguntou, né? Que, assim, por exemplo, isso é uma questão também para a dança contemporânea dos anos 60, né? Assim, que, na verdade, o que a gente dança são gestos cotidianos, né? Assim, a dança envolve gestos cotidianos, etc. Mas que ela, colocada dentro de um espaço que lá o Daniel estava chamando de ritualístico, né? O antropólogo lá que ele citou estava chamando de ritualístico, mas que, na verdade, é uma proposta ética, estética e política, na verdade, né? Que a gente está chamando de contexto ritualístico, né? Mas porque o que você faz é andar, correr, saltar, né? Elevar a perna, lembra? Enfim, né? Mas por que elevar a perna aqui não é dança? Por que aqui é? Mas é quando entra nesse... O que pode mudar realmente, o que você está falando aí é esse... O padrão vai ser o mesmo, mas vai mudar o que ela está vendo também para emoções, né? No caso da gente, seria para padrões estéticos, éticos, políticos de dança, né? De produção de dança. E aí, no campo da dança, tem uma variedade de estéticas e de propostas, né? Agora, eu acho que o que está em questão no DASH também é que talvez essa proposta... É porque a gente não tem discutido proposta estética, né? Mas tem lá uma proposta que é essa da relação, né? Ou seja, essa dança que se cria na relação, né? Essa é a proposta talvez ética do DASH, né? É uma dança que se cria não fora, mas dentro e na relação, né? E não é na relação, né? É com a relação, né? Ela emerge com a relação. Ela emerge, Mas não deixa de ter um padrão ético exterior, né? Que é esse da com o outro, né? Da cocriação, né? Aí. Perfeito. Então, é isso, gente. Assim, vocês entenderam, tá claro, ficam mais dúvidas. Eu acho que essa meio que uma proposta que o grupo tem perseguindo há alguns anos. E é o caminho que a gente está indo. Agora, eu percebi ali, a certa altura do texto, que você discute algumas... Sim, foram duas coisas, né? A certa altura, vocês discutem algumas perspectivas de aprendizagem motora, né? Isso. Ali. E aquela coisa de with target e without target, né? Que eu entendi, mas aquilo, você dizia que era sem target, mas ao mesmo tempo vocês falavam de mudança de direção, né? Que foi isso que vocês não davam um estímulo de mudança de direção ali, né? Deixa eu explicar. O único movimento onde você perde o scaling, que perde a lei de potência, é quando você não tem alvo. Que era como é que era? Era uma tela que aparecia para a pessoa com a seta esquerda e direita. Então a pessoa ficava movimentando a mão para a esquerda até a tela mudar. Então você não sabe o final do movimento. Ele avisa na hora e você muda. Então, quando você não tem como planejar o movimento, o scaling desaparece. Então, por isso traz a ideia de que o scaling está aqui, no planejamento central. Quando você vai planejar o movimento para otimizar ele, aí você escalona. Quando você não tem como planejar, você não escalona. Então, é algo associado à otimização mesmo. E em relação à aprendizagem, é isso. A gente tem dois trabalhos, um que já está publicado, que é esse, que a gente põe a pessoa num ambiente completamente novo, uma plataforma ir lá para ele aprender, e a gente percebe que à medida que ele vai aprendendo, ele vai simplificando o movimento e fazendo o movimento cada vez mais próximo dessas pecinhas de Lego. Então você vai otimizando, a curva vai ficando cada vez mais afinada com a pecinha do Lego, com aquela gaussianazinha, com aquela curvinha que parece uma curva normal. Então a gente tem uma ferramenta, isso... Diga, Não, é o que eu acho interessante disso, que é quando você percebe que eu falando isso com meus alunos, para eles entenderem o que significa o planejar, né?
O que é planejar? Quando você olha o elemento de movimento, é você entender até quando você acelera, até quando você aumenta sua velocidade, para você depois poder diminuir e chegar onde você quer com precisão. Exatamente. É meio que isso. E aí eu peço para eles, tentem pegar um objeto bem pequeno, uma pecinha de um brinco, com a maior velocidade que você puder pegar. Quão eficiente você vai conseguir ser fazendo isso? Aí, o scaling é que faz esse balanço. Você não tem o propósito de ser eficiente. Você perde esse propósito quando você é rápido, entendeu? Então, é isso que é planejamento. Exatamente isso. Você planejar, mas o legal é que isso está meio que pré-planejado na nossa medula. Ou seja, o elemento está pré-planejado lá. Esse subida e descida. Porque quando você pega uma pessoa e faz um movimento de, sei lá, aquele de bater no joelho, reflexo, o nosso reflexo já é automaticamente um elemento de movimento. Então, a gente sabe que os elementos estão na medula e você só escolhe o tamanho deles e a direção deles no controle central. E isso que o João falou, né? Eu não sei, João, que você está falando de intencionalidade, mas essa é uma coisa tão... Tudo isso que eu estou falando, esse processo de otimização, é uma coisa tão inerente ao movimento. Não diria nem humano, um movimento associado à vida, que a gente não tem como mudar. É muito difícil mudar isso. É uma coisa mais automatizada. O máximo que você pode fazer é melhorar um pouquinho isso num processo de aprendizagem relacionado ao movimento novo. E aí, só para fechar essa parte, imagina do ponto de vista de reabilitação. A gente tem uma senhora ferramenta de avaliação de reabilitação. Por exemplo, a pessoa teve um stroke, um derrame lá, e ele está reaprendendo o movimento, você consegue dizer para ele, olha, o seu movimento não está tão simples, você pode simplificar ele melhor do que ele era anteriormente, ou você está otimizando, está longe do 2/3, você pode otimizar mais o movimento, ou você vê a qualidade dos elementos, das pecinhas de Lego, para ver se eles estão mais próximas do valor teórico ou não. Então tem todo um mecanismo de reabilitação e de aprendizagem, inclusive para esportistas, tal. Tem um monte de gente interessado nessa pegada agora. Tilo, diga.